Já está no ar o programa Nossa Terra. Um bom dia para você, meu amigo, que vai assistir agora pela manhã, está assistindo ao vivo. Para aqueles que vão assistir à tarde, uma boa tarde. Para quem vai assistir à noite, uma boa noite. Mas estamos retornando aí. Ontem tivemos problemas aí no programa, porque a internet estava tendo alguns distúrbios, né? Porque estava caindo e o programa não deu para sair como é de costume. E hoje a gente volta na programação do programa Nossa Terra, trazendo uma nova esperança de vida para as pessoas, porque a palavra de Deus ela é vida, vida com transformação. Shalom, Ruth. Shalom. Quando a gente fala da palavra de Deus, nós estamos nos expressando aquilo que Deus quer para cada ser humano. É o melhor. Deus quer o melhor para nós. Ele é o nosso Pai querido. Ele é aquele que cuida de nós. Quero mandar um abraço bem forte aí para o Célio, né? Célio Miranda tá ligado com a gente. Também o Chicão, né? Francisco Arraes. Um abraço para você e sua família. Ao pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, no Goiás, ao pastor Brito, toda a equipe ali que trabalha com o pastor Brito, tenha um bom dia abençoado. Também quero mandar um abraço bem forte para minha cunhada, Keneide, lá em Castanhal. Castanhal? Castanhal, não, ela é lá em Ananideu, né? Uhum. Lá em Ananideu. Ananideu, para a tia Antônia, lá na cidade de Monte Alegre, no Pará. E todos que estão ligados com a gente na cidade gloriosa aqui de Marabá, cidade muito boa, cidade turística, aonde a felicidade mora aqui, né? Se você, meu amigo, não conhece Marabá, você está perdendo muito, porque aqui a fartura é grande. Nós temos 3 rios, muitas praias, cachoeiras, muitos lugares para diversão. As pessoas, Ruth, elas gostam de se divertir, né? Uhum. Isso é natural do ser humano. Trabalhar final de semana é ter um lazer com a família. Então, Marabá é essa cidade. Você vai fazer a Brahá, a Tefilá, Baruch Hashem. A oração do Siddur, que a gente deve orar, buscar o Eterno, diz: Matovô, quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, e eu confiando na multidão das tuas misericórdias. Entrarei em tua casa, prostrar-me-ei antes do teu sagrado santuário, estando cheio de teu temor. Eterno, eu amei a morada da tua casa e o lugar onde habita a tua glória. Abençoarei diante de ti, ó Eterno, meu feitor. Seja, ó Eterno, esta hora de minha prece, ó hora favorável perante ti. Ó Deus, ouve-me. Com a multidão de tuas misericórdias, responde-me segundo a verdade da tua salvação. Adon Olam. Ele é o Senhor do universo, sobre o qual reinou antes mesmo de toda criatura ser criada. No momento em que fez tudo conforme seu desejo, então foi proclamado o Rei Altíssimo. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Ele esteve, está e estará em glória. Ele é o único e não há segundo que possa ser comparado e juntado a ele. Sem princípio, sem fim, a ele pertence a força e o domínio. Ele é o meu Deus e o meu vivo Redentor, rocha forte, para me ajudar em minhas dores e no dia de minha angústia. Ele é meu estandarte, o meu refúgio. Partilha do meu cálice no dia em que eu invocar. Confiarei o meu espírito em suas mãos, no momento de cair no sono, e de novo despertarei, e o meu espírito, meu corpo, também lhe entrego.
O Eterno está comigo e assim nada receio. Baruch Hashem? Baruch Hashem. É interessante, Ruth, daí. Não, deixa eu contar. A gente assiste muitos, a programação, a gente é obrigado a assistir a internet, tudo que passa na internet em termos de programação, né? Instagram, TikTok, Kawaii, o Facebook e o YouTube, né? Mas ainda tem mais outros aplicativos que a gente assiste, porque a gente também gosta de ver as notícias, tudo que está correndo no nosso Brasil, tudo que está acontecendo, é interessante. Você vê, ontem nós tivemos aqui um choque muito grande em termos de... O programa estava tendo problema pela internet e a gente não sabia por que estava acontecendo isso, né? E logo mais um pouco a energia foi embora e aí o programa ficou até sem... A gente gravou, fez ao vivo e tentamos jogar no ar, não foi pro ar, teve esse problema. Mas essas coisas de elétrica, eletrônica, mecânica, dá problema mesmo. Porque foi 25 estados do Brasil que tiveram esse prejuízo em termos de energia elétrica. E eu acho, Ruth, que até que Deus permite acontecer essas coisas, porque na realidade ontem foi um sufoco para os nossos brasileiros aqui, né? Foi. Porque ficamos sem internet, não podia mexer no computador, celular também não estava funcionando, mas o que me estava funcionando aqui em casa era uma caixa de som com a bateria. E aí eu passei a ouvir a rádio aqui da cidade, e eles foram dar informação do que estava acontecendo, e até as transmissões de outro estado para cá estava tendo dificuldades. Mas a gente ficou sabendo que foi algum problema que eles iam solucionar, mas à tarde já tinha energia aqui. Quando a energia chegou, foi um alívio para a gente, né? É a prova que nós já estamos acostumados com os aparelhos eletrônicos. E para isso, Ruth, a gente tivemos nossas dificuldades, nossas renúncias, né? Porque muita coisa que a gente ia fazer, tivemos que parar. Mas é isso mesmo. A ciência, a profecia diz que a ciência nos últimos dias se multiplicaria. Então hoje a gente já não pode viver sem um celular, sem um computador, sem energia elétrica, porque faz parte do crescimento da humanidade, né, Ruth? Verdade. Quantos inventores lutaram para chegar ao ponto que nós estamos hoje, que eles nem chegaram a ver as suas invenções, muitas pessoas morreram antes de acontecer a estreia das suas invenções, mas hoje a humanidade tem facilidade. A gente entra na cozinha, a gente fica olhando um forno micro-ondas, outro forno elétrico, um liquidificador, o fogão elétrico, a gás. Então, quer dizer, o mundo hoje está melhor do que antes. Tá. Porque antigamente a pessoa pobre tinha que pegar o machado e cortar lenha e trazer, ou fazer carvão para acender, mas de manhã tinha que fazer fumaça dentro de casa, era aquela coisa. Hoje não, você tem o fogão a gás elétrico, né? Tem muitas maneiras, tem uns que tem até a vapor, outros inventam e tal, mas o mundo está melhor. Agora o coração do povo continua o mesmo, né, Ruth? Quando acha um para apedrejar, que acham no paredão, diz, é esse que nós vamos atacar e jogar pedra. Por que eu estou falando assim da internet, que nós vimos tanta coisa na internet? Ontem houve esse choque aí, a falta de energia, mas quando voltou pela parte da tarde, eu digo, eu vou assistir um pouco aqui, né, para a gente ver o que está acontecendo de novo na internet. E aí nós deparamos com o massacre de uma jovem pregadora aqui mesmo no nosso Brasil. Ela é uma menina de 17 anos, desde os 4 ela prega, diz que é a palavra, né?
Então a gente viu muitas pessoas contra a Ruth e muitas pessoas a favor da pregadora chamada Vitória, né? Ainda é menor de idade, porque tem 17 anos, mas que tem uma qualidade assim dinâmica em termos de se expressar ao público. E aí, desde quando ela começou, eu te falei, né? Eu falei para você, olha, essa menina, ela vai crescer, mas ela vai ser apedrejada. Pode esperar. Ela já está incomodando. A agenda dela está cheia. Então já está incomodando muitas pessoas aí que vivem disso. É a concorrência, né? É a concorrência. E aí a gente não esperava que aconteceria o que aconteceu com essa jovem. E cada um falando, outros queriam expressar a sua dignação, outros... Mas teve pastores como Marco Liciano que deu uma palavra assim, de incentivo para essa jovem, mostrando também que ele já passou por grandes lutas, né? E para que ela não curve a cabeça, mas vá em frente. Muitas pessoas assim de boa índole falou a favor dessa jovem. O que estavam acusando essa jovem, né? Estavam acusando ela porque ela foi pregar no aniversário de uma pessoa aí que essa pessoa convidou ela e ela foi lá pregar. E como eu acho assim, olha, Ruth, no meu entender, tu me conhece, tu sabe como é que eu sou. Para pregar, quando eu era pastor evangélico, para mim pregar, eu ia em qualquer lugar, em delegacia, hospitais, e em qualquer lugar, qualquer movimento social, eu estava lá com um folheto pregando. Porque a palavra de Deus é para a gente pregar para todas as pessoas, não tem que... Ah, não, eu vou pregar para essa não. Né? Então, essa é a minha opinião. A minha opinião é que a palavra de Deus deve ser pregada para todas as pessoas. Não tem o A ou B, ou sou da religião A ou C, né? A gente deve pregar a palavra de Deus sem ter essa divisão, essa coisa. Porque quando a palavra de Deus cai em boa terra, ela vai produzir fruto, Ruth. Então essa jovem, eu vi no Brasil todo, tanta gente. É porque a mulher disse, eu sou profeta. E profeta é assim, é assim. Quer dizer, não existe na Bíblia profeta. Existe o profeta. A mulher, quando na Bíblia ela profetiza, ela é chamada de... quando ela tem profecia, né? Da profecia, a mulher é chamada de profetisa, não de profeta. Vai dizendo que gostou da minha camisa. Do Flamengo, né? Não, hoje a mulher amanheceu aqui defendendo o Flamengo. Né? Mas aí, como Ruth, nós estamos falando aqui, o interessante é assim, aparece a Vitória num vídeo pedindo desculpa e perguntando onde eu errei, né? Aí todo mundo quer apontar, jogar pedra. Aquela jovem, ela não tem estrutura para sofrer o que ela está sofrendo, não. Eu acredito assim, eu como pregador, eu fui pregador de aldeia, em todos os lugares, já fiz missões, tudo, mas eu me coloco na situação assim, Ruth, aquela jovem ali, ela está muito nova para sofrer o que ela está sofrendo. Ela está entendendo, porque, Ruth, se eu tenho um dom e eu começo a despontar com esse dom e começo a ter audiência, eu posso esperar pedrada. Você viu que nós já tivemos a ponto de nós ficamos só nós dois. Tinha muita gente, todos se foram. E ficou só nós dois, eu e você e eu. Então, Vitória, não curva tua cabeça não. Né? Faça um curso de teologia, que eles estão exigindo que você pregue a palavra. Então, você é nova. Dá uma parada para aprender primeiro. Né? Você é uma pessoa que tem se destacado. Por isso que você tem muita agenda. Mas aí, Ruth, o que mais está pegando para a Vitória é que a agenda que ela tinha, as pessoas cancelaram. Quando mexe no financeiro, vai destruturar o ministério de uma pessoa. Então ela apareceu chorando aí, que mal ela fez, por que as pessoas estão fazendo isso com ela? Porque, Ruth, a palavra de Deus, a obra de Deus, a gente faz por amor, mas ela é cara.
você tem que pagar. Você tem que ir. Alguém tem que pagar por você. Se você é um missionário, se você não for, mas você paga para alguém ir. E aí que funciona a colaboração, aonde essa menina ela tem se destacado no meio do nosso Brasil aí, aonde a igreja está passando por dificuldades. Vocês sabem disso, desde o ano passado para cá, as igrejas estão sofrendo algumas perseguições aí. Ruth, a mais levanta uma menina lá de 16 anos, agora tem 17 anos, pregando aí, agenda cheia, e agora aconteceu esse episódio. E muitos, em vez de estar orando por ela, não, estão jogando pedra. Mas, Vitória, não curva a tua cabeça, não. Aquilo que o Marco Feliciano, o deputado, falou, é aquilo mesmo. Aquele que está na frente da obra, aquela árvore que produz frutos será apedrejada. Não pensa que é só pão com mel, não, né, Ruth? É como diz assim, a pessoa quando ele entra para fazer a obra do Eterno, de Deus, ele tem que se preparar para as pedradas, né? Para as pedradas. Porque ela ainda tem sorte que ela ganha dinheiro com isso. Mas Moisés, o Eterno disse, a tua recompensa de tirar esse povo do Egito é só pedrada. Calúnia e defamação. Então não te curva nisso aí não, moça. Levanta a cabeça. Eu sei que não é fácil. Ela passou a noite sem dormir. Mas é isso mesmo. Porque a pessoa está pregando o amor, mas não sabe que tem muita gente que está cheia de ódio por causa disso, né? E pior ainda é aqueles que você ajuda, é os primeiros a se levantar contra. Aí contra você. A ingratidão do ser humano. Então, uma acusação, porque ela foi pregar no aniversário, e lá o dono é gay, né? Mas esse aniversariante, depois que ele viu o prejuízo que a Vitória tomou, né? Que foi cancelada a agenda dela. Aí ela ficou sem estrutura financeira. Mas ele, além de ter pago para ela ir, né, no aniversário, dar uma palavra, ainda mandou 100 mil reais na conta dela para ajudar ela, para que ela não desequilibrasse. Porque se essa menina parar, muita gente vai parar, porque tem muita gente seguindo ela. Né? E outra coisa, as pessoas não gostam de criar, gostam de imitar. Quantas pregadoras tem aí pregando e imitando ela? Hã? A humanidade gosta de imitar, não gosta de inventar, não. E outra coisa, está na frente do trabalho, como ela está. Se eu fosse ela, eu fazia como eu já fiz. Quando eu perdi o rebanho, que ficou só eu e minha esposa, todo mundo ferido, eu fui para o jejum, para a oração, para as vigílias. Eu não parei, não. Eu não encurvei minha cabeça. Eu nunca parei de pregar. Não pare. Se você parar, aí você vai ver, para você se reerguer de novo, é muito difícil. É mesmo que um pássaro que voa muito, que perde as suas penas. A Eliane disse que está muito feliz hoje. Eliane, porque ela sumida, né? Em Minas Gerais as coisas estão dando tudo certo, né, Eliane? Que Deus abençoe você, sua família toda. Mas, Ruth, só um instantinho. Por que a gente fala isso? Porque a gente já passou por essas coisas, né, Ruth? Então, em vez de... Porque, Ruth, de qualquer maneira, a gente tem que saber que essa menina é uma irmã, né? Uma irmã, uma pregadora da palavra de Deus, que está começando, nem começou direito, já vem as primeiras pedradas. Mas ela precisa de pessoas que estejam ao lado dela ou que incentive ela a continuar. Porque se ela parar, é prejuízo. É prejuízo. Então, ela tem que continuar. Então, aqui a gente... os nossos votos aí é que você, Vitória, aí faça o que eu estou te pedindo. Entre num período de jejum e oração. Faça um curso de teologia. Hoje é tão fácil fazer um curso de teologia. É fácil, porque a maioria dos pastores que estão contra você porque você não está pregando a palavra, né? Está fazendo comparações, é uma maneira que você achou de pregar. Mas faça, porque nós estamos vivendo no meio do sistema, né, Ruth?
Então, aqui, ó, você está vendo aqui esse casal, nós temos curso de teologia, tanto a teologia cristã como judaica. Você vê que nós aqui, nós falamos as coisas profundamente da Bíblia, porque temos conhecimento. Mas a gente não tem nada contra, porque, na realidade, quantas pessoas que são gays, que são isso, aquilo outro, que vêm nos procurar, eu vou rejeitar? Não, rejeito não. Eu não quero nada dessas pessoas, mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar. As pessoas que têm nos procurado, que a gente atende outras pessoas que vêm aí sem religião nenhuma, pedir, tá aperreado, me ajuda em oração, a gente ajuda tal, porque a gente não pode recusar, né? Mas aí o pessoal quer que Vitória recuse essas coisas aí, e tanto moralista que apareceu, aí tanta pessoa. Gente, o que é isso? Não vá crescer no fracasso de outra pessoa, no erro de outra pessoa, não. Procure dar as mãos, faça como está escrito no Salmo, com bom, com suave, que os irmãos vivam em união, Ruth. Profeta Daniel, outro sofredor, hein? Aí para a Babilônia, preso pelo um grande rei chamado Nabucodonosor, aquele cara que matava só para ver a queda. Aí está aqui Daniel e seus 3 companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? É o exemplo de quem sofreu na obra. Eu nunca vi um servo, uma serva de Deus dentro da Bíblia que não fosse perseguido, Ruth. Tem que ser provado e é no fogo, né? Pegaram... Pensa que é só mamão com açúcar. Pegaram os amigos do profeta Daniel e jogaram onde? Na cova dos leões. Na cova. Não, do leão. Na cova não, na fornalha. Na fornalha. Na fornalha. Na cova foi Daniel. E Daniel foi para a fornalha. Pois é, então você... A cova, eu estou trocando tudo hoje. Mas você que está assistindo o programa sabe de uma coisa. Qualquer um que entrar para o campo de batalha para pregar a palavra de Deus como um guerreiro de Deus, ou como uma guerreira de Deus, vai ter perseguição mesmo. Vai. Isso é bíblico. Todos. Moisés foi um dos maiores profetas que pisou na terra, falava com Deus face a face e foi perseguido pela sua família mesmo. Pela sua família. Então, Vitória, a gente é perseguido pelos nossos irmãos. Tudo que eu perdi na obra, naquele tempo, há mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, foi os irmãos que eu ganhei, que coloquei, que consagrei, que ajudei, que levantei, quando de repente levantaram todo mundo contra mim. Assim mesmo. Então você aí, procure sarar essa ferida, porque o coração dessa jovem está ferido. Então viu Moisés, quem se levantou contra ele? Foi um dos parentes dele, Corá. Tem um pastor aí que ele é muito querido, muito dinâmico, e ele prega irado e tal. Aquilo ali tudo é ódio que ele tem dentro ainda. Porque a família dele sofreu esse tipo de coisa que essa menina está sofrendo. Fica mágoa, né, do sofrimento. Então, os filhos sofrem, os parentes sofrem. Mas os meus irmãos que podiam dar apoio, não dá apoio, estão acabando com a gente, né? Então, nós procuramos fazer só o bem e alguém vai puxar o tapete para fazer o mal. Mas, Ruth, nós estamos falando aqui de alguém da Babilônia. Babilônia não é brincadeira, né, Ruth? E foi levado. É um que ele deveria ter ódio. E a vez ter abandonado. Ele poderia ter matado ele na Nabucodonosor, porque foi ele que mandou invadir Jerusalém, Israel. Ele invadiu, matou muita gente, prendeu outras e outros fugiram. Você vê aqui que a gente não sabe nem se nessa guerra foi morto os pais e a mãe dele, de Daniel. Porque a gente não vê falar no nome dos pais. Todos, vê falar dele, todos né? Que foram para a diáspora perderam sua família. Você vê que nós aqui, eu não sou judeu, você não é judia, nós apenas somos descendentes e fazemos parte da religião judaica. Mas todo judeu nato mesmo, o israelita, tem uma história para contar do que aconteceu com a sua família. De sofrimento, de dor, de perseguição, né? Então, a nossa vida aqui, né, dentro da programação Nossa Terra, é incentivar as pessoas. Seja de que religião for, preste bem atenção, sempre nas nossas orações, a gente ora e os nossos conselhos para essas pessoas é que não saia da sua igreja, permaneça na sua igreja,
cuide do seu líder, né? Obedeça ao seu líder, porque a obediência gera o que, Ruth? Bênção. Bênção. O Então, negócio é a pessoa nunca perder a fé e seguir em frente, né? Mas, Ruth, a prova vem. Vem. A prova vem e quando a gente é provado, rapaz, tem hora que parece que Deus abandonou a gente, né? É aí que ele está com a gente, né? Então, Daniel, quando ele foi para decifrar, né, o sonho de Faraó, ele disse assim, se não souber, vai ser cortado o pescoço, mas se souber, vai ganhar galardão. Fala a palavra chimbolete, a pessoa fala simbolete, corta a cabeça dele. Tem que passar na prova. Tem que passar na prova. Esse é o crivo, né? A Bíblia pra gente aprender. Não, quando eu comecei, aí todo mundo da minha cidade admirava. Rapaz, olha, o Cavalcante pregando na televisão, pregando no rádio, né? Só tinha essa rádio aqui, a Rádio Itacaiunas. Aí pegava até Serra Pelada e todo mundo dizia, rapaz, depois lá vem a perseguição, fica lá embaixo. Aí levanta de novo. Aí começa tudo de novo e tal, e daí daqui a pouco eu já tô lá em cima de novo. Porque é um jogo de empurrão. A internet ela é muito boa, mas a internet assim como ela te levanta, ela te derruba. Porque tem muitos também que estão te vigiando aí que você nem sabe. Ou que nós não sabemos que ele está nos vigiando. Mas uma jovem como essa Vitória, ela cresceu rápido, não foi rápido assim, rápido porque ela apareceu na internet, né? Mas é desde 4 anos de idade que ela prega, ela tem 17, 13 anos pregando. E ela tá. O que essa menina tem? Ela tem uma simpatia, ela fala bem, uma boa dicção, ela se veste bem, até o vestir é importante para um grande pregador, uma pregadora, né? Aí a inveja não vem em cima disso. Por exemplo, pare de falar, Vitória, das tuas conquistas. Porque quando José falava das conquistas dele, dos sonhos dele, o que acontecia? Os irmãos vinham e perseguiam para derrubar o sonho dele. Um dia desse eu vi ela dizendo que hoje ela viaja só de avião, um estado para o outro e tal. Isso cria no coração do malvado maldade. Porque a pessoa diz, vamos derrubar. Na hora que ela deu um passe falso, a gente puxa o tapete dela. Né? Mas isso aí tudo, a gente vê, tudo é lição de vida. Quando a gente passa por isso, quando a gente volta, a gente cresce muito. Já passa a vigiar, já passa a evitar muitas coisas. Porque a gente fala, às vezes, demais, né? Aí dá arma para os nossos inimigos. Mas é uma situação que quem está assistindo, que não é crente, não entende isso. Não entende, porque aquele rapaz lá convidou ela levou uma Bíblia e deu para ele, né? Então, mas tem muita gente que é assim. A gente não pode ser partidário, porque se for partidário, o que Deus quer é a união do povo, mas tem pessoa não, esse aqui não vai para o céu, esse vai para o inferno, né? É aquelas coisas assim, tem negócio, no nosso meio, no judaísmo, não tem essa coisa de divisão não, ou você é do eterno, ou você não é. Se você tem que ter a marca, a aliança, né, Ruth? E pelo seu, quando, a gente saber se a pessoa é do judaísmo mesmo, pelas palavras dele, começa a conversar, a gente sabe se ele é ou não. Mas vamos, para 12, vamos falar aqui do israelense, do hebreu, do judeu, que também passou as suas dificuldades no seu país, fora do seu país, aqui estava fora, né? Fora. Na Babilônia, também, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rapaz, aquele cabo era macho. Mas Deus pegou ele, não pegou? Pegou e fez ele se converter. Mas vamos, porque Deus gosta de homens e mulheres valentes, né? Deus não gosta de cabo frouxo, não. Valente, é aquele que insiste. Se você conhece a verdade, insista nela. Porque o que o povo quer tirar de você é a verdade, é o brilho, né? É a história do vagalume, né? A cobra perseguindo o vagalume. O vagalume se encantou ali e a cobra em cima. Mas por que você me persegue? Eu sou tão pequeno e você é grande, bonita.
Aí a cobra, não, eu te persigo, não é por causa do teu tamanho, não, é por causa da luz que tem em ti. Então essa menina está sendo perseguida porque existe luz na vida dela, né? Vamos lá, vamos esquecer esse negócio aí, agora vamos para... Mas mexe com a gente, né, Ruth? Mexe, a gente já tem uma trajetória de ver tanto escândalo, tanta derrota, tanta falsidade, que a gente esperava ser união, né? Lê aí, estou tão bom para falar. O tempo do fim. 12. Daniel capítulo 12. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro da vida. Ruth, Miguel, aqui o versículo fala de Miguel, né? Neste tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel na história? Esse é só um anjinho. O pessoal pensa que é um anjozinho simplesinho, né? É só um anjinho. De fumaça, de coisa. Não. Miguel é um arcanjo. Miguel é o ministro do exército de Deus. E aqui a Bíblia está dizendo que esse anjo, tão poderoso que é, ele se levantará, né? O grande príncipe defensor do teu povo. Então, quando você vê alguém perseguindo o povo de Deus, pode crer que ele vai dançar. Porque existe um protetor que protege o povo de Deus. Aquele que é de Deus, lá no Novo Testamento diz, quem é de Deus, o diabo não toca. Mas o quem é de Deus é assim, Deus sabe quem é, não por mim eu dizer eu sou de Deus e vivo com a vida toda desmantelada, né? Não guarda os mandamentos, não conhece Deus, não se importa com o próximo. O povo hebreu, quando saiu do Egito, eles foram passar nas terras de Moabe, né, e Balaque. Eles contrataram Balaão para amaldiçoar. Deus não aceitou, não permitiu. Por quê? Porque estava sendo fiel ao Eterno. Mas quando Balaão deu aquele conselho que até hoje está aí no mundo, diz, bota as mulheres para seduzir os homens. As mulheres mais bonitas da tua nação, coloca lá no meio lá do israelita, lá no meio de jovem, lá no acampamento, que eles vão cair. Porque a mulher, quando ela seduz o homem, elas fazem do homem um besta. Eles fazem tudo que elas querem, né? Fizeram tanto que levou para dentro do arraial os deuses delas. E ali veio uma grande praga, quer dizer, eles perderam a proteção pelo pecado. Uma da idolatria, outra da sedução, da prostituição. E entrou ali o pecado. Eles ficaram desprotegidos. Veio uma grande praga que matou quantos, né? Ruth, mas aquele exército ali era de Deus. Era do povo de Deus, que a Bíblia chamou de povo de Deus, que é o povo israelita, né? Aqui você vê que no texto, no versículo, diz assim, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, a qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Vai se levantar um tempo de angústia no final dos tempos. O povo que não pertence a esse povo aqui, eles sofrerão muito. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, não sofrerá. Os fiéis, né? O Miguel descerá com os anjos para proteger os servos e a serva de Deus. Agora, aqueles que prevaricaram contra Deus, que não guardaram o mandamento, que não obedeciam a palavra, que viviam em prostituição, viviam em adultério, em pecado, que não conheceram nem os mandamentos de Deus por causa de ignorância, esses é que vão sofrer a grande tribulação. Mas o povo do Eterno, que tem o seu nome escrito no livro da vida, eu te pergunto, tu tem o teu nome escrito? Como é o teu nome que está escrito lá no livro da vida?
É isso aí que é o A gente segredo. vê que no Egito, quando veio as 10 pragas, muitas vezes a gente diz assim, não, mas o hebreu não sofreu nada, sofreu. Aqueles que estavam agindo como o povo do Egito. Porque muitos, pela fama, pelo poder, pela riqueza que viviam no palácio, eles já se consideravam, não era mais hebreus, mas era povo do Egito, já tinha assumido aquela terra como dele, né? Na escuridão, muitos ali dos hebreus morreram. Foi 3 dias de escuridão. E aqueles que morreram porque agia como o pessoal do Egito, o povo hebreu teve que enterrá-los À na noite. escuridão. À noite. Porque ele também não tinha diferença de dia para noite, porque tudo estava escuro. Porque eles agiram. Porque muitas vezes eu posso dizer, eu sou crente, um exemplo, mas eu estou agindo como um ímpio. Quer dizer, quando vem o castigo para o ímpio, eu também recebo o mesmo castigo, porque eu estou agindo como eles. Não, eu sou de Deus, mas não pratica a guarda dos mandamentos, É. não obedece a Deus. Aí o que acontece? A doutrina da Bíblia é os mandamentos de Deus, são 613 mandamentos. As pessoas não conhecem, aí diz, não, eu sou servo de Deus, eu estou salvo porque Deus fala comigo. Tu vai ver, quando você bater as botas, aí cadê o Deus que falar contigo? Hã? Cadê o Deus que falar contigo? Porque aqui nesse mundo existem muitas vozes. Muitas vozes. Aí qualquer coisa sobrenatural é Deus. É o Espírito de Deus. Ei, o Espírito de Deus só pousa em vaso limpo. Limpou o vaso, aí o Espírito de Deus vem. Mas se teu vaso está sujo, você continua enganando um e outro, você querendo viver do jeito que você sempre viveu, não houve uma mudança e o vaso continua sujo por dentro, o espírito que pode posar é o espírito da sujeira mesmo. Do engano. Do engano. Porque tem uma passagem, eu não lembro o versículo, que o próprio Eterno ele diz, seja santo, pois eu sou santo. Sou santo. Aí, uma vez um pregador viu uma igreja cheia de gente, cheia do Espírito de Deus. Aí ele foi pregar e cada um gritava de um lado e do outro. Na mesma hora, ele só foi falar assim, todos os imitadores do Espírito Santo caem por terra. Não ficou um em pé. Porque existem muitos espíritos aí mundanos imitando o Espírito de Deus, porque é fácil. É fácil de enganar as pessoas. Se as pessoas não estudam a Bíblia, não é obediente. Se a pessoa não é obediente à palavra de Deus, ele não vai ser obediente à liderança, não. Se não obedece Deus, vai obedecer o líder. Ele não obedece ninguém. Então, viver do jeito que a gente quer que nós vivemos, assim, não dá certo. Tem que ser o jeito de Deus, né? Mas aqui, Ruth, o 2 disse assim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Muitas pessoas que desceram a cova e todo mundo celebraram no como dia santo. Do juízo, né? Não, escuta. Fala. Não, a pessoa morreu aqui. Aí a família leva, faz um cortejo, aquele negócio tudo. Tem gente que nem gostava daquela pessoa que morreu, mas na hora chora. Se deixou bem, vixe. Não, e tem gente que é pago, diz que para chorar nos velórios. Aí, o que acontece? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e choro eterno. Todos irão ressuscitar. Naquele dia, todos irão ressuscitar. Um para receber o que fez de bem e outro para receber o que fez de mal. Né? Diz assim, tem uma parte que sempre o pessoal fala quando a pessoa vai quase à morte, né? E volta. Diz que tem uns que vê o filme, quase né? morte. Já passei por isso. A pessoa vê um filme da sua vida. Tem gente que ele até se envergonha de ver o que ele já aprontou, né? Os erros. Porque tudo que nós fizemos aqui na Terra, toda a nossa vida, Ruth, está lá no céu, a nossa história como um filme, como um livro. E no dia, quando a gente passa, todos que já passaram pelo Vale da Sombra da Morte, que é aquele estado que a pessoa está quase morto, e vê o outro lado, vê o túnel, e passa pelo túnel. Quando ele vê a vida dele lá, porque quando eu estava morrendo afogado, debaixo de uma canoa com a tarrafa, e os barcos passando por cima,
ali eu vi minha vida toda passando, desde criança. Então, quando a pessoa morre mesmo de verdade, que é cortado o fio de prata, ela vê todas as coisas da vida dela. A vida dela todinha passa ali. Que é para manter a consciência dela intacta, para a hora do juízo, ela não se enganar. Diz, não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mas será tudo passado na frente da gente. Na época que eu tive o câncer, que eu fui operado aqui no hospital, eu tive essa experiência de ficar fora do meu corpo e vendo o pessoal carregando meu corpo, né, levando para uma enfermaria e tentando reanimar o corpo, e o corpo não reanimava. Então isso aí é uma coisa que é real, não depende de religião, depende de você procurar entender o que aconteceu, né? Estudar, ler livros sobre essas coisas. Mas aqui diz que muitos dos que dormem no pó da terra vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Como é que está na Bíblia hebraica aí? Lê aí. Ele diz, muitos dos que repousam sobre a terra serão despertados, alguns para uma vida eterna de méritos e outros para o opróbrio eterno. Quer dizer, porque tudo que vale as nossas obras, nossos méritos, né? Tudo que nós... Ruth, o que mais mexe com o coração de Deus não é eu estar pregando a palavra. Não. O que mais mexe com o coração de Deus é a caridade. É a caridade. Porque a caridade, a Bíblia chama a caridade de amor. E justiça. Porque a caridade é amor e justiça, né? No hebraico, para nós no português, caridade é só caridade. Mas no hebraico é amor e justiça junto, né? E aí, Ruth, o 3 diz assim, os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito conduzirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Lê aí em hebraico, para a gente ver em português como é que está. Os sábios resplandecerão como o esplendor do firmamento. E os que ensinam as multidões como vive em integridade, brilharão para sempre, como as estrelas. Porque eles vivem reto, né? Com integridade, eles brilharão. Ruth, diz que os sábios... Os sábios. Né? Os que foram sábios, quem é sábio? O sábio é aquele que sabe coisa que ninguém sabe. Né? Quem é que sabe coisa que ninguém sabe? Quem estuda a Torá. Então, e a sabedoria, a própria Torá diz que ela é superior ao rei, né? O rei qualquer um pode assumir sendo rei, mas a sabedoria ninguém pode tomar. Não. Por exemplo, assim, se nós chegássemos a morrer hoje, nós dois, aqui em Marabá, quem ia ensinar a Torá para o pessoal aqui em Marabá? Parava um tempo até Deus mandar um professor, uma professora, uma família para vir ensinar a Torá em Marabá e para ensinar para o mundo, porque aqui nós estamos em Marabá com a sinagoga ensinando a Torá para o mundo, a palavra de Deus para o mundo. Aí, Ruth, o que é que diz aqui? Do porém, Daniel, não, voltando, o 3. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Porque a Torá, ela nos dá sabedoria. A Torá, ela é luz, mas a fonte de luz é Deus. E para essa luz chegar a nós temos que estudar. E esses conhecimentos, sabedoria que nós aprendemos na Torá, ela ilumina a nossa alma. É por isso que quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a Torá fala para a gente, porque ela é viva. Ela está dentro de nós, é viva. Ela fala para a gente que está errado. A gente nada faz nesse mundo sem ter a consciência da Torá. Mas só aquele que estuda a Torá, que lê quem não estuda a Torá, quem não conhece a Torá, não conhece Deus. Porque Deus deu 5 primeiros livros. A primeira Bíblia foi dada para Moisés, lá no Monte Sinai, foi para as pessoas conhecer Deus. Aí diz, não, mas é a lei de Moisés. Moisés não tem lei, quem tem lei é Deus. O juiz de tudo é Deus, o criador de tudo é Deus. Moisés foi apenas um servidor que fez a sua missão aqui na terra. E quem sabe você que está assistindo diz,
assim para Deus. Qual é a tua vontade sobre mim? Vai ler a Torá, vai ler a Bíblia, que você vai encontrar o teu chamado, a tua... Porque tem gente que até agora não entendeu o chamado de Deus. A pessoa quando lê a Bíblia e vê, sempre vem assim algumas oportunidades de você fazer algo errado. Tem gente que vem com aquela facilidade porque te vê que você tem um bom nome, você tem um bom testemunho e quer te colocar em alguma coisa errada. E às vezes, se você não prestar atenção, você acha que é um bom momento de você ter uma oportunidade de conseguir algo que você quer. Mas no mesmo instante, vem aquela palavra: tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Eu fico observando que ele diz: os que foram sábios resplandecerão com fulgor no firmamento. Por exemplo, às vezes eu vou na feira, lá na Velha Marabá. Naquele dia eu fui lá fazer uma compra, eu fiquei na feira. Começou a juntar religiosos em volta de mim. Porque ali eu estava resplandecendo a Torá. Eu falando, porque eles têm um limite. Prega um Salvador com limite, né? Mas Deus não tem limite, né? E ali eu comecei a falar do original da Bíblia. O cara disse: pô, a tua Bíblia não presta, porque é hebraica. A Bíblia não é hebraica. E você sabe que a Bíblia hebraica é a primeira, é a original, e que a sua é cópia. O que é que vale mais, o original ou a cópia? Aí o cabo se perturbou. Então, aquele que estuda a Torá, ele pode chegar em qualquer lugar. Ele tem a palavra correta que está na Bíblia. Ele não precisa falar mais nada além e nem se exibir. Basta esperar o tempo, que a hora, alguém lhe dá a oportunidade, aí é a hora de você falar aquilo que Deus quer, porque as pessoas estão correndo atrás de homem, não do Deus Todo-Poderoso. Vamos aí, Ruth, ver o quarto, diz assim. Faz um pouquinho aí que eu vou olhar o que esse menino está aprontando. O quarto diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Você pode observar que aqui no 4, o anjo está falando, aqui Gabriel falando para Daniel, dando uma ordem de comando. Então, tu, porém, Daniel, encerra, fecha esse livro e sela esse livro. Quer dizer, não fala nada do que eu te falei, do que eu trouxe para você que Deus mandou para o fim. Fecha esse livro, sela ele, porque a ciência se multiplicará. Aqui na tradução, ele fala assim: até o tempo do fim. Muitos esquadrilharão e o saber se multiplicará. Vê o que lê o 4 aí, Ruth, porque tradução e transliteração é bom a gente ver para a gente entender o que o texto quer dizer. Mas tu, ó Daniel, torna obscura essas palavras e sela o livro até o fim dos tempos, que muitos buscam e que cresce o conhecimento. Até aqui? Mas aqui diz assim: e o saber se multiplicará. Em outras versões, diz que a ciência se multiplicará. Nós estamos vivendo o tempo de ciência. A ciência está se multiplicando cada dia. Ruth, o que tem na área médica mundialmente, que está sendo conhecido, da parte de eletrônica, da parte, da ciência se multiplicar nos equipamentos de um hospital, de uma clínica de primeiro mundo, é coisa de louco. Nós temos aqui no Brasil um hospital, em São Paulo, até de judeu mesmo. Ruth, você tem problema, foi diagnosticado, quase que eu não sei essa palavra. Você foi fazer um exame e lá deu positivo que você tem câncer. Lá nesse hospital, lá em São Paulo, lá tem uma máquina que tem uns 7 a 8 anos que chegou de Israel, que você entra nessa máquina, ela localiza a célula, aquela célula que essa célula, o que aconteceu com essa célula? Vai chamadinho para te levar lá. O que acontece com a célula que é cancerígena?
ela começa a se multiplicar. Ela vai se multiplicando e vira aquele tumor horrível, né? Para espalhar no corpo. Mas lá, essa máquina que tem lá em São Paulo, aqui no Brasil, que veio de Israel, você localiza só aquelas células defeituosas. E a máquina vai lá e mata aquela célula. Não precisa, por exemplo, quando eu tive o câncer, eu tive que passar por uma bateria de 18 semanas de quimioterapia. Porque eu fui operado, o doutor Rodolfo tirou o câncer, né? Tirou 27 centímetros do meu intestino grosso, mas ele disse para que eu fosse para Belém, né? Para Filoiola, aonde você me acompanhou, e lá foi 18 semanas a gente tomando o quê? Quimioterapia para matar a célula do câncer, se ficou alguma, né? Aí, por exemplo, ali é um jogo. Se tiver, a quimioterapia vai matar aquela célula. Se não, tudo bem. Mas o que aconteceu comigo? Já tem 10 anos, 12 anos que eu estou curado e essas células elas não apareceram mais, né? Porque sinal que morreu. Então, aqui, Ruth, está se falando da ciência do que estamos... A pessoa fica admirada, mas o celular, rapaz, é uma coisa que nunca existiu no mundo, um aparelho, é um computador. Tudo isso, o sábio Salomão disse que já existiu, né? Todas as coisas que tem debaixo do sol já existiu antes. O relógio de pulso, quem inventou? Foi o gigante. Para os filhos dos gigantes. Então, esse mundo, tem gente que pensa assim, não, nós estamos vivendo esse mundo, coisas que existem hoje não existiam no passado. Mas lá em Eclesiastes diz que tudo que tem hoje debaixo do sol já existiu antes. Mas aqui, Ruth, nós vamos para frente. O 5 diz assim: então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Quem eram esses dois? Dois anjos. Dois anjos. Era duas o quê? Testemunhas. Pouco se fala desses dois anjos que vieram junto. Não só veio, Gabriel veio e tal, assim e tal. Não é só esse Gabriel, esse arcanjo, não. Ele não veio só. Ele tem uma legião de anjos mensageiros como ele, que veio para essa batalha para entregar a resposta à oração do profeta Daniel lá na beira do rio Tigre. Agora, esses dois assistentes são as duas testemunhas desse acontecimento que está registrado na Bíblia. Porque tudo o que Deus fala em profecia é escrito. E o profeta verdadeiro é aquele que profetiza e escreve. Esse que é o verdadeiro. O profeta bíblico, ele escreve. Aí Ruth diz o seguinte, 6. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Quer dizer, agora está um testemunho perguntando para o homem que estava por cima do rio, que era Gabriel, né? Ele estava flutuando sobre o rio e aquele anjo disse: e quando acontecerão essas coisas? Quando vai acontecer? Porque isso aqui são profecias. Ruth, a situação de Daniel com o povo de Deus da época é porque os medos e os persas eram duas forças, dois reinos que perseguiam o povo de Deus para exterminar. Então eles entraram numa situação de um retiro de 21 dias, aonde ali na beira do rio Tigre, Daniel estava orando, jejuando, adorando ao Eterno 21 dias. Porque não era brincadeira, os medos e os persas, eles matavam mesmo. Os que fossem inimigos da nação deles, dançavam mesmo. Eles botavam para arrebentar, acabar. E aí a congregação, na época, estava sendo o quê? Perseguida, o povo de Deus. Tem coisas que o Eterno, às vezes, chega até a entregar para o homem, mas ele diz, guarda, porque não é o tempo, né? Vamos aqui. Fecha o livro. Você vê o livro de Zorra, né? Quem escreveu o livro de Zorra, que o Eterno deu, depois de muitos anos que o pessoal passou a entender o que estava escrito. Tem quase 2000 anos que foi descoberto o livro de Zorra através de alguém que foi comprar peixe no mercado e lá alguém enrolou o peixe com a capa, não,
Um pedaço folha do de livro. livro. E a pessoa, quando chegou em casa, foi ler. Tá? Hebraico? Foi ler. E ali ele começou a comprar peixe e foi lá e conseguiu comprar as páginas e montou o livro. Só que esse homem foi perseguido e ele não viu a publicação desse livro do Zohar. Mas tinha sido publicado há milênios e o próprio Deus disse, ó, não é tempo. Porque tem umas coisas que tem o tempo certo para a humanidade. É igual aqui. Daniel queria ver o resto do livro e o Eterno não deixou. Disse, não, não é tempo. Fecha o livro e daí diz assim, segue teu caminho. Não, aqui não foi Daniel, né? Foi o anjo. Leia aí o versículo 6. Versículo 6, bora ver. Será que é? E disse um deles ao homem vestido de linho. E disse um deles, É, ao homem vestido de linho, quer dizer, um deles, um das testemunhas, falou com o anjo Gabriel e queria saber. Esse estava tão interessado para saber o que ia acontecer no final dos tempos. Aí o que lhe foi dito? aqui, ó. Nós estamos, deixa eu voltar ao 5. Então eu, Daniel, observei e eis que outros 2 anjos estavam parados, um ao lado da margem do rio Tigre. E disse um deles ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo falta para o final que está oculto? Quer dizer, oculto, está escondido, tá? Que ninguém sabe. Uhum. E percebi quando ele ergueu as 2 mãos para o céu e jurou por aquele que é a fonte da vida, que após um tempo de 2 períodos e meio, quando se completar o fragmento determinada para a mão do povo sagrado, tudo está terminado. E eu, sem poder compreender, disse: meu Senhor, qual será o fim de tudo isto? E ele respondeu: segue teu caminho, Daniel, porque o significado... Deixa eu te falar uma coisa. Quando essas coisas são ocultas, que Deus pede para que o seu servo, ou sua serva, oculte. Porque tem pessoas que pensam que toda profecia que vem de Deus é para passar para o povo. E não é. Não é. Você viu que uma vez o Yeshua, Jesus, o discípulo, mestre, por que tu fala por parábolas? O que ele respondeu? Para aqueles que não têm, para aqueles que não vai ser salvo, não entenda. E se ouvir, não sabe o que é. Então, há mistério. A Bíblia é cheia de mistério. Porque ele diz assim, ó, aqui, ó, segue teu caminho, voltando um pouquinho para o 9. E ele respondeu: segue teu caminho, Daniel, porque o significado destas palavras está oculto e selado até o tempo final. Quer dizer, lá para o tempo final que vai... E quem pode abrir? Só quem tem o anel do selo. Porque está selado. Está selado pelo Eterno. Aí o 8 diz: eu ouvi, porém não entendi. Então disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? 9. E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Ruth, muitos serão, ele está dizendo aqui no 10, muitos serão purificado, embranquecido e provado. O sofrimento, olha, presta atenção. É provado. Quando você vê uma pessoa guardar o mandamento de Deus e ela está sendo perseguida, isso é provação. Agora, quando você vê uma pessoa que não guarda os mandamentos de Deus, não prega os mandamentos de Deus, não vive o mandamento de Deus, está sendo perseguida, é maldição. Ele diz assim, ó, 10. Elas serão elucidadas, clarificadas, refinadas por muitas pessoas. Os iníquos agirão segundo a sua iniquidade,
e nada compreenderão. Os sábios, porém, tudo entenderão. Quer dizer, os sábios ele já entende. Mas o pecador, né, o iníquo, ele não entende nada. Ele não sabe nem por que está sofrendo. Tem pecador que diz assim, meu Deus, o que é que eu fiz para estar sofrendo, estar pagando isso? Eu não mereço. Eu não mereço. Tu leu lá na Bíblia que tem que guardar o mandamento, que tu não está guardando? É isso que Deus está te cobrando. Agora o sábio não, ele estuda a palavra, ele lê a Torá. Ele prega, entende. ele ensina, ele vive o que prega. E quando vem algo errado para ele, ele diz assim, alguma coisa eu fiz, eu estou errado. Aí já vai consertar seus caminhos, Não já vê? vai pedir perdão. Jó tá todo bonitinho com Deus. Deus testemunhava lá no céu. Satã, vem cá. Tu viu meu servo Jó, homem fiel, temente a mim que se desvia do mal? Vi. Mas também tudo que ele pede, tu dá. Né? Agora, será que quem está sofrendo agora, nesse exato momento, passando tribulação, ele já pensou, será se eu estou sendo provado ou estou sendo castigado? Analisa a tua vida e você vai achar de acordo com a Bíblia. Porque se você não procurar na Bíblia, tu não tem resposta não vai ter resposta para aquilo que você está passando. Tem até uma passagem que fala de Elias, né? Que a mulher, o filho morreu e ela culpa eles. Cada tua causa, os meus pecados veio à tona e Deus está me castigando e matou meu filho, né? A mulher ficou indignada. Mas, Ruth, aí vamos para o 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desolada, haverá ainda 1290 dias. Ruth, tem gente que quer mostrar isso aqui, quer dar data precisa do que vai acontecer. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia, ela é uma matemática. Porque todas as letras da Bíblia em hebraico original, ela é numerada. Por isso que Jesus disse assim, não pode tirar nem um tio nem um J do livro da lei, da Bíblia. E muitas coisas para você entender da Torá, você tem que saber hebraico, ou então ter um rabino que conhece o hebraico para te explicar. Porque agora no mês de setembro começa o ano novo. Para nós é o ano novo. Hebraico, né? Dia 15 para 16. E tem muitas contagens na Bíblia que a pessoa diz, tal dia, mas está errado. Porque a Bíblia... Porque, na realidade, o que você está falando aí, deixa eu só adiantar. O calendário da Bíblia... Está aqui o calendário de Israel. Aqui é uma programação, um planejamento judaico do ano 5.783, e nós vamos entrar agora em setembro para 5.784, que é de Adão até agora. Você vê o que a religião... judaica, por ser a mais antiga, ela fala de Adão para cá, né? Vai contando tudo, as datas, tudo. Então, aqui, tem gente que quer um tempo, metade de um tempo e outro tempo. Aí quer mostrar que é sábio, vai para matemática, aí depois não acontece. Por que não acontece? Porque existe uma matemática chamada guimátria, ou guimatria, dentro da Bíblia. Ela é o nível, o padrão, é o alicerce para você descobrir as profecias. Se você não tiver dentro desses parâmetros, você pode estar falando besteira. Aí tem o 12, né? Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Períodos. Esse aqui, 13. Esse aqui, ó. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Mas o 12 diz assim, bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Aí, um dia para Deus. Pode ser um ano. Pode ser um ano. Aí, por isso que as previsões que as pessoas fazem aí, depois saem pregando aí, querendo dar data precisa para a Bíblia, se ele não tiver um conhecimento do padrão judaico, ele está jogando conversa aqui fora. Aqui o versículo 13 diz, quanto a ti, segue teu caminho, chegará a época do teu repouso, quer dizer, de tua morte, né? De tua morte, Francisco Augusto. E depois despertará para receber a tua porção, ao chegar o fim dos tempos. Quer dizer, depois ele vai ressuscitar, primeiro o repouso dele. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará
e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. E tudo que você plantou, que você semeou, você vai colher. Vai. Se é o bem ou se é o mal. Essa é a profecia. Depende da nossa escolha, de Daniel. né? A profecia foi para muitos dias, muitos anos, né? E, por exemplo, Daniel esperava a solução para que freasse, Deus mandasse alguma coisa para frear os medos e os persas. Então, aquela vigília de 21 dias, tem gente que faz campanha de 21 dias aí, é a campanha para mudar a vida, para você ganhar um carro, ter uma noiva, não sei o que, para... Ei, isso aí não é bíblico. Campanha de 21 dias aqui de Daniel era uma questão de nação. Era uma vigília contra principados e potestades dos medos e dos persas. Aí as pessoas falam, vamos fazer uma campanha porque Daniel fez e teve êxito. Ei, tu sabe se Daniel teve êxito nessa campanha? Porque ele recebe uma profecia para muitos dias. E aí, como é que fica? E tem gente que não quer isso. Não, eu quero para agora. Enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou vivo. Eu quero receber agora. Mas só que um servo e uma serva de Deus, quando ele é autêntico e escreve o que profetiza, tanto faz ser para agora, para amanhã ou para o futuro, ele faz do mesmo jeito, com alegria. Tudo tem um período. Porque sabe que a profecia não é do homem, é de Deus. Né? Chegamos ao final de mais um programa. Hoje a gente espera que deu tudo certo, mas é o que nós falamos aqui desde o princípio do programa, que levante homens e mulheres de Deus aí, aqui no Brasil para ajudar essa menina Vitória, que está passando essa luta. Ela está com ferida no coração, porque apedrejaram muito ela, e eu acho que a Bíblia diz lá no Salmo, né? O quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma coisa que eu quero dizer bem claro. Se fosse eu ia pregar lá onde ela pregou, em outros lugares, porque quando eu era pastor, tu sabe que em todos os lugares eu entrava para pregar. Você mesmo foi comigo e nós ganhamos, foi dona de boate, de cabaré, e andamos em tantos lugares. Por quê? Tem que pregar a mensagem. Porque diz que quem precisa de médico é os doentes, né? E se você pregar com amor, como essa menina prega, vai longe. Mas não para não, viu, Vitória? Não para não. Chegamos ao final. Porque assim como tem uma meia dúzia contra você, tem milhares shalom, ao teu favor. Vamos Vitória encerrar e agradecer dia. a Deus, né? E amar aqueles que nos amam e até orar por aqueles que nos odeiam, né, Ruth? Mas orar para Deus abençoar, né? Baruch Hashem.